pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves e a sua professora de anatomia. Vamos continuar aí essa série de vídeos sobre o sistema nervoso central? Nesse vídeo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles giros e aqueles sulcos da face superolateral do telencéfalo. Quando a gente fala a palavra cérebro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, na verdade, é aquela imagem de telencéfalo, que é cheia de minhoquinhas, né? Então, nessa aula agora, a gente vai ver toda essa face superolateral, a gente vai ver ali os giros, os sulcos, os principais dos lobos frontal, parietal, temporal, occipital e lobo insular, tá certo? Vai ser super legal, aposto que você vai gostar. Assiste a aula aí, deixa seus comentários, deixa aqui o seu joinha, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Combinado? Vamos lá então? Vamos? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de anatomia. Vamos continuar então a nossa aula aí sobre o sistema nervoso central, falando sobre o telencéfalo? No vídeo anterior, nós vimos as características gerais do telencéfalo. Vimos que ele é dividido em dois lobos, em dois hemisférios, desculpem. Vimos que ele tem aí vários lobos, certo? Lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital, né? Então, frontal, parietal, temporal, occipital. Vimos que ele tem o lobo insular, certo? O lobo da ínsula, tudo bem? Vimos que ele tinha aqui, olha, na superfície, vocês observaram que ele tem várias saliências, várias depressões. Essas saliências a gente chama de giros, essas depressões a gente chama de sulcos, certo? Cada um dos lobos tem os seus próprios giros e os seus próprios sulcos, certo? Tanto aqui na face supralateral quanto na face medial, certo? Nessa aula de agora, a gente vai começar a estudar cada um desses giros, as particularidades deles. Não vamos estudar todos, mas vamos ver as principais características, tá certo? Vamos começar então, agora, pelo lobo frontal. Opa! Certo? Vamos começar agora pelo lobo frontal. No lobo frontal, nós vamos ter aí uma série de giros e de sulcos, certo? No vídeo anterior, nós falamos lá um pouquinho sobre o giro pré-central, o sulco pré-central, certo? Então, o giro pré-central e o sulco pré-central, eles fazem parte do lobo frontal, certo? Fora esse, nós vamos ter os giros que são denominados frontais mesmo. A gente tem o giro frontal superior, giro frontal médio, com seus respectivos sulcos, e o giro frontal inferior, que nós vamos ver que ele tem algumas partes que a gente consegue dividi-lo em algumas partes bastante importantes, tá certo? Vamos ver isso então na imagem? Então aqui, olha. Para a gente poder começar a recordar, lembra lá do vídeo anterior que nós falamos um pouquinho lá, que a gente viu que a gente tinha aqui, olha, os giros, certo? Olha, como se fossem indo lá em direção posterior, certo? Ó, os giros, se a gente acompanha eles, olha, eles estão indo lá em direção posterior, olha, certo? Ou esses daqui, olha, os de trás, estão indo lá em direção mais anterior, certo? Ambos, né, vão chegar em dois giros, olha, que estão aqui paralelos, mais centrais. E dividindo esses giros mais centrais, né, paralelos aí, nós vamos ter um sulco, ó, chamado de sulco central, certo? Sulco central. Esse sulco é bastante importante a gente localizá-lo, porque ele que vai ser para a gente vai delimitar, certo? O lobo frontal e o lobo parietal. Tudo bem? Então, agora, a partir disso, vamos começar a estudar as partes aqui do lobo frontal. Como nós já comentamos, né, aqui no lobo frontal, nós vamos ter aqui, olha, um primeiro giro, que é o giro pré-central, com o seu respectivo sulco, sulco pré-central. Tudo bem? Ótimo. Os demais giros, todos receberão o nome frontal. Todos serão giro frontal. Para nós diferenciarmos eles, na anatomia, a gente pode utilizar como referência a posição anatômica, certo? Então, olha aqui, ó, esse giro frontal, esse aqui também frontal. Só que pela posição anatômica, olha, um tá mais em cima, certo? Então, giro frontal superior. Outro tá mais no meio, giro frontal médio. E outro tá mais embaixo, giro frontal inferior. E dividindo eles, nós vamos ter aqui uma série de sulcos, né? Olha, um aqui em cima, certo? Vamos pegar uma caneta mais grossa aqui, ó. Um aqui em cima,
sulco frontal superior, e um aqui embaixo, sulco frontal inferior, certo? Então, olha, com isso, nós já vimos aí os 3 giros frontais e os 2 sulcos, certo? Só que eu falei para vocês lá atrás que o giro frontal inferior, ele ia ser dividido em partes, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Para a gente poder dividi-lo em partes, é mais fácil se a gente já entender uma outra estrutura importante aqui. Lá no vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre o sulco lateral, né? Que é uma referência para a gente, que é o limite aqui, ó, dividindo o que é lobo frontal, parietal e temporal, certo? Só que o sulco lateral, ele não é só essa parte aqui, ó. O sulco lateral, ele vai ter 3 ramos importantes. Esse aqui, olha, que eu grifei aqui, é o ramo posterior do sulco lateral, certo? Ele vai ter mais 2 ramos. Se esse é o posterior, olha, porque ele está indo para trás, esse outro, ó, que está indo para frente, eu chamo como? Se esse é posterior, esse aqui eu chamo de ramo anterior. Muito bem. E esse outro aqui, ó, que está subindo, ramo ascendente, certo? Então, o sulco lateral, ele vai ter 3 ramos. O maior deles é o posterior, um pequeno aqui vindo para frente anterior e um que sobe aqui, que é o ascendente. Perfeito? Com isso, olha que interessante. Nós chegamos agora para visualizar muito mais fácil as 3 partes aqui do giro frontal inferior, tá? E vai ter uma parte aqui, olha, mais relacionada com a órbita, que a gente chama de parte orbital, tá? Então, aqui, ó, parte orbital, porque não está mais perto da órbita, certo? Parte orbital. Essa outra parte aqui, olha, mais posterior, a gente chama de parte opercular. Opercular, certo? Opercular. E aí sobrou uma parte no meio, entre os 2 ramos, ascendente e anterior. Vocês percebem que essa parte aqui, ó, ela tem um formato um pouco mais triangular? Que nome se daria para essa parte? Parte triangular, certo? Então, com isso, nós vimos aqui, olha, as 3 partes que formam o giro frontal inferior. Parte orbital, mais anterior, parte opercular, mais posterior, e parte triangular, que fica entre os 2 ramos, ascendente e anterior do sulco lateral. Tudo bem? Viram? Facinho, né? Vimos aqui todas as partes, ou as principais partes, na verdade, do lobo frontal nessa face superolateral. Tudo bem? Então, agora, a gente vai continuar aqui nessa face superolateral, estudando um pouquinho agora sobre o lobo parietal e o lobo occipital, certo? No lobo parietal, nós também teremos aí a presença de alguns giros, certo? Alguns sulcos, mas no lobo parietal a gente tem uma particularidade. Ele é dividido em partes. Quando a gente divide um lobo grande em pedaços menores, a gente chama isso de lóbulos, tá? Então, lóbulo, toda vez que você vê a palavra lóbulo, são partes de um lobo maior, certo? Então, no lobo parietal, nós temos aqui o lóbulo parietal superior e o parietal inferior, que esse sim vai ter 2 giros, certo? Vamos estudá-los agora. E o lobo occipital vai ser, um lobo que ele tem ali alguns giros, alguns sulcos, mas a gente não vai entrar em muitos detalhes do lobo occipital, certo? Lembrando que o nosso intuito aqui não é entrar em todos os detalhes aí, em todos os giros e todos os sulcos, certo? Então, vamos ver aqui, ó, o lobo parietal. Recordando que a gente acabou de ver lá atrás, qual que era o nome do sulco mesmo que dividia pra gente lá o que é lobo parietal do que é lobo frontal? Lembra lá? Com certeza você falou aí sulco central. Muito bem. Então, o sulco central, ele delimita pra gente. Então, aqui a gente tem o lobo frontal, certo? E a parte posterior dele é o lobo parietal. Tudo bem? Agora, aqui no lobo parietal, a gente vai ter aqui, ó, a presença do giro. Se eu estou falando que eu estou após o sulco central, então aqui eu vou ter o giro pós-central, certo? Esse aqui, ó, é o giro pós-central. E o sulco paralelo a ele, sulco pós-central, certo? Então, aqui eu tenho giro pós-central e o sulco pós-central, ponto, certo? Agora, aqui ainda na região do lobo parietal, como a gente falou lá, ele vai ser dividido em 2 partes, 2 lóbulos, certo? Para dividi-los, né, para dividir esses 2 lóbulos, a gente vai ter um sulco. É esse aqui, ó, certo? Esse sulco a gente chama de sulco
intraparietal, tá? Sulco intraparietal. Ele divide pra gente, ó, em duas porções. Uma porção superior e uma porção inferior, certo? A porção superior, a gente vai chamar de lóbulo parietal. Se ele está em cima, superior, certo? E essa porção de baixo, a gente vai chamar de lóbulo, a mesma coisa, né? Ó, lóbulo parietal, só que agora está embaixo, então, lóbulo parietal inferior, tá certo? Então, aqui no lobo frontal, nós vimos aí algumas estruturas. Agora, no lóbulo parietal inferior, nós vamos ter a presença de dois giros, certo? Vamos ver aqui, olha. Qual é o nome desse sulco aqui mesmo? Sulco lateral, certo? Ó. Onde o sulco lateral termina, ele vai apontar para a gente aqui, olha, um giro. Esse giro que ele aponta aqui, olha, é o giro supramarginal, como se ele estivesse acima da margem do encéfalo, certo? Então, giro supramarginal, certo? Atrás dele, né, essa parte aqui, ó, atrás dele, a gente chama de giro angular, tá certo? Então, giro supramarginal e giro angular. São os dois giros aí do lobo parietal. Tudo bem? Do lóbulo parietal inferior. Tudo bem? Então, esses dois giros aí que formam esse lóbulo parietal inferior. Tudo bem? Com isso, a gente terminou aqui a parte do lobo parietal. Vimos as principais estruturas que formam aí o lobo parietal. Agora, o que divide para a gente, né? O que a gente falou isso lá no outro vídeo, né? O que delimita para a gente aí o lobo occipital é essa incisura aqui, né? Ó, essa entradinha aqui, que é a incisura pré-occipital, né? Traçando uma linha imaginária dela em direção ao sulco parieto-occipital, que está lá na outra face, nós vamos estudá-lo daqui a pouco, a gente tem aqui o lobo occipital, certo? No lobo occipital, nós temos o sulco occipital, né? Mas aí a gente não vai entrar nos detalhes aí do lobo occipital. Tudo bem? Então, nós vimos agora a face superolateral. Vamos, para a gente terminar aí a face superolateral, vai faltar o lobo temporal e o lobo insular, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha neles aqui, ó. O lobo temporal, ele também vai ter aí giros, tá? A mesma coisa que o do frontal, superior, médio, inferior, com seus sulcos, e ele vai ter outros giros chamados de giros temporais transversos, certo? E aí vai faltar só o lobo insular, que também vai ter, né? Giros longos, giros curtos, vai ter sulcos. Vamos dar uma olhadinha nisso então, na imagem? Então, olha aqui, ó. Aí no lobo temporal, lembrando que ele vai estar para a gente abaixo do sulco lateral, certo? A gente tem o giro temporal aqui. Então a gente vai ter, olha, super fácil. O giro temporal, o lobo temporal é o mais fácil de localizar os giros, certo? Então a gente tem aqui, ó, giro temporal em cima, no meio e embaixo. Então eu tenho giro temporal superior, médio e inferior. Simples assim. E no meio, né, delimitando os giros, nós temos os sulcos, sulco temporal superior, sulco temporal inferior, certo? Só que nós temos outros giros chamados de giros temporais transversos, tá? Eles ficam aqui, quando a gente abre, né, a gente entra aqui, né, no sulco lateral, a gente vai localizar esses giros temporais transversos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, nesta outra imagem. Então, quando a gente abre aqui, né, no sulco lateral, aí nós vamos ter aqui a presença, né, aqui na parte interna aqui, ó, dos giros temporais transversos, certo? Aproveitando que nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho aí do lobo insular, certo? O lobo insular, ele vai ter alguns giros. Esses aqui, olha, ele vai ter giros e sulcos. Vamos falar aqui, olha, um sulco vai ser esse aqui, ó, sulco central, tá? Sulco central da ínsula, esse daqui. E nós vamos ter um outro sulco chamado de sulco circular da ínsula, ele está aqui em cima. O sulco central da ínsula, ele divide para a gente a ínsula em dois giros. Esses aqui, né, ó, mais posterior, giro longo, e esses aqui são giros curtos da ínsula, certo? Então,
Lobo da ínsula é basicamente isso. Sulco central, que divide pra gente os giros longos, ó, certo? Giro longo, que é um só, e aqui os giros curtos, certo? Que são vários. Tudo bem? Fora isso, temos lá o outro sulco, que é o sulco circular da ínsula. Tudo bem? Com isso, nós terminamos aí a face superolateral do telencéfalo. Agora, no próximo vídeo, nós vamos estudar a face medial do telencéfalo. Tá certo? Não perca o próximo vídeo, espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada pela sua companhia e até daqui a pouquinho. Tchau!